Se a dracma não tivesse perdida, a casa continuava no escuro. Se a dracma não tivesse perdida, a casa continuava suja. Se a dracma não tivesse perdido, a casa continuava bagunçada. Lucas, capítulo de número 15. E no capítulo 15, nós vamos conversar sobre 2 versículos, que é o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Então, Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Eu vou pedir que você não leia o texto. Jesus nunca mandou você ler a Bíblia. Deus nunca mandou você ler as Escrituras. A Bíblia diz que nós temos que meditar. O que é meditar? Meditar é ler imaginando. Então eu leio a história, mas eu não só leio a história, eu vejo a história. Então Deus não disse para você ler a sua lei. Deus disse para você meditar na sua lei. Então meditar é ler imaginando, ler visualizando. Então o que eu vou falando, você vai ao mesmo tempo imaginando, visualizando aquilo que a gente está falando. Então vamos lá, Lucas 15, mesmo que seja colocado aqui nessa bela tela que temos aqui na retaguarda, se você puder abrir a sua Bíblia, vai ser muito bom, porque a gente vai destacar algumas palavras aqui e vai ser interessante você marcar aí se você quiser. Então diz assim, Lucas 15, versículo 8 e 9. Eu vou ler até o 10, mas a nossa meditação vai ficar no verso 8 e 9, que diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Você está conseguindo enxergar a cena? Uma mulher, ela tem 10 dracmas, ela perdeu uma e ela vai em busca. E ela então acende a candeia. E aí Jesus continua. Varre a casa e busca diligentemente até cansar. É isso que está aí? Não? Até se decepcionar. É o que está aí? Não? Até que falaram mal dela. Não? Até que uma calúnia se levantou. Não, não. Até ela buscou até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E você diz amém. Gente, Lucas 15 é considerado como um evangelho dentro do evangelho. Então você pensa em um texto bíblico que você pega todo o evangelho e pelos eruditos esse texto é considerado o evangelho dentro do próprio evangelho. Lucas 15 contém 3 parábolas de Jesus. Parábolas não são ilustrações, parábolas não são histórias fictícias, parábolas são histórias reais, coisas que aconteceram e em dado momento torna-se uma referência para uma verdade superior, uma verdade transcendental. E nesse capítulo de Lucas 15, Jesus conta 3 parábolas. E as 3 parábolas, ela tem uma mensagem só. As parábolas de Lucas 15, elas nascem de um questionamento.
Se você vê o versículo de número 1, diz que os publicanos, os pecadores vinham para ouvir Jesus, e os fariseus religiosos da época murmuravam, dizendo como pode ele receber pecadores e comer com eles. E aí Jesus então vai contar estas 3 parábolas que têm uma mensagem só. A parábola da ovelha perdida, de um pastor que tem 100 ovelhas, ele perde uma, ele deixa 99 seguras no deserto e vai em busca daquela que se perdeu. Ou seja, para Deus, uma tem o mesmo valor que 100. A segunda parábola, a parábola da moeda perdida, uma mulher que tem 10 moedas e ela perde uma e ela deixa um pouquinho de lado a atenção das 9 e vai buscar aquela que se perdeu. Ou seja, para Deus, uma moeda tem o mesmo valor que 9 moedas. E a terceira parábola, que é a mais famosa, inclusive à guisa de curiosidade, entre os escritores estudiosos do mundo, a parábola do filho pródigo é considerada a história curta mais linda do mundo, a parábola que Jesus contou. Então, as 3 parábolas, ela tem uma essência só, que é uma essência evangelística. Eu quero que você entenda isso aqui antes de eu começar a pregar. Estas 3 parábolas são parábolas de cunho evangelístico, ou seja, a ovelha se perde e é recuperada, a moeda se perde e é recuperada, o filho se perde e também é recuperado, ou é encontrado. Agora, é importante que a gente entenda que Jesus ensinava ensinando. Isso é uma redundância proposital. Eu preciso que você guarde isto. Jesus ensinava ensinando. Ou seja, enquanto Jesus ensina, ele está ensinando. Ou em outras palavras, todo ensinamento de Jesus, existem ensinamentos que são agregados ao mesmo que tenha um propósito original, que é como esta parábola, que é uma parábola evangelística, ela tem outros ensinamentos que estão agregados a ela. E isto por quê, pastor? Porque sempre que você lê a Bíblia Sagrada, não importa se a mensagem original é histórica, poética, profética, escatológica, parábola, missionária, evangelística, sempre que nós lemos a Bíblia Sagrada, ela tem uma aplicação pedagógica para o agora. O que isso significa dizer? Não importa quem disse, de quem falou, para quem está falando, o que quis dizer originalmente, onde falou, se é Antigo ou Novo Testamento, quando eu leio a palavra de Deus, ela é palavra de Deus para minha vida hoje. Então toda palavra, todo texto que eu leio, ela tem uma aplicação pedagógica para o agora. Então, mesmo que esta parábola seja evangelística, ela tem lições para empreendedores, ela tem lições para a família, ela tem lições para o indivíduo, ela tem lições para o homem em sociedade, ela tem lições sobre como viver em vizinhança, ela tem lições em vários aspectos da vida. E então, a minha pergunta hoje é: o que esta parábola quer dizer para nós hoje aqui, dia 14 de novembro de 2023, na Assembleia de Deus em Rio Verde? Esse é o objetivo desta mensagem hoje à noite. Pensar sobre o que Jesus quer dizer para nós hoje aqui em Rio Verde sobre estes 2 versículos desta parábola, que é uma das parábolas mais conhecidas da história da humanidade. Então vamos lá. Primeira coisa a ser analisada antes de entrar na parábola é que quando Jesus fala sobre estas 3 parábolas, que é uma mensagem só, estas 3 parábolas, elas apresentam uma perda gradativa. Note que na primeira parábola eram 100 ovelhas e perde-se uma. A perda é de 1%. A segunda parábola eram 10 dracmas e se perde uma. A perda é de
10%. E a terceira parábola eram 2 filhos e se perde um, a perda é de 50%. Então, Jesus fala de perda, todas as parábolas têm perdas, e Jesus vai apresentando uma perda que acontece gradativamente. Perde-se um, perde-se 10, perde-se 50. O que Jesus está dizendo para nós aqui? Que nenhuma perda na vida acontece da noite para o dia. Nenhuma perda na vida acontece de uma hora para outra. Nenhuma perda na vida acontece do nada. Toda perda acontece gradativamente. Nenhum divórcio acontece da noite para o dia. Ninguém está realmente bem casado hoje e amanhã está pedindo divórcio. Nenhum suicídio acontece da noite para o dia. Ninguém está bem hoje de verdade e amanhã está pedindo para morrer. Ninguém entra no crack da noite para o dia. Ninguém está legal hoje em família, amanhã está na marginalidade da vida no crack. Existe uma perda que acontece gradativamente. E a palavra de Deus para nós essa noite é: cuidado para não relativizar as perdas, porque a perda não tratada tende a aumentar e gerar prejuízo irrecuperável. Então a primeira palavra de Jesus para nós hoje é: cuidado com a gradatividade da perda. Põe na tela para mim aqui, por gentileza, o Salmo 1, que é um salmo muito conhecido de todos nós. Salmo 1, Deus disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Diga anda, não diga com graça, diga ele está andando. Aí ele diz assim: e não se detém no caminho dos pecadores. Diga comigo, parou. Aí ele diz: e não se assenta na roda dos escarnecedores. Notou o processo? Ele vem andando. Como ele anda no conselho dos ímpios, ele para no caminho dos pecadores, e porque ele parou no caminho dos pecadores, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Ninguém vem andando legal, bem acompanhado, e se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro ele vem andando, ele encontra o ímpio e começa a andar segundo o conselho dos ímpios. E se ele não parar de andar com os ímpios, ele vai se deter no meio dos pecadores. E se ele não sair do meio dos pecadores, ele vai se assentar entre os escarnecedores. Gente, é um processo lento, e é um processo tão lento que a gente chega a dizer: isso nunca vai acontecer comigo. Por quê? Porque você está num lugar hoje que talvez esteja muito longe daquele que está vivendo o que está vivendo. Só que a perda acontece gradativamente e Deus não fala com quem está ausente. Então Deus está alertando alguém aqui hoje: cuidado com as perdas que você está relativizando e levando como normal. Porque se você não parar agora para recuperar aquilo que foi perdido, essa perda pode aumentar. E aí Jesus vai falar sobre essa parábola, e ele conta sobre uma mulher. E a primeira coisa eu acho muito interessante, gente, eu gosto das entrelinhas do texto, porque o texto diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, note a expressão, quem é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder, não vai atrás de recuperar? Olha a palavra que Jesus está usando aqui, pastor Fabiano. Quem é a mulher que, se perder, não vai recuperar? Veja comigo, por gentileza, capítulo 15 de Lucas, versículo de número 4. Jesus fala na parábola das ovelhas, da ovelha perdida. Ele diz: o qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa do deserto as 99 e vai encontrar a que foi perdida? Ou seja, quem é o homem que não vai buscar o que se perdeu? Quem é a mulher que, em perdendo, não vai em busca de recuperar? Jesus está dizendo isso aqui. Eu quero que você tente imaginar, meditar, imaginar Jesus falando isso. Quem é a pessoa que, perdendo, em perdendo, não vai em busca de recuperar o que se perdeu? Em outras palavras, essa é a minha expectativa ao seu respeito. E quando você perca, não relativize a perda como dizendo: Deus está no controle de tudo, então eu perdi, está tudo bem. Ou
Ou todo mundo perde, perder é normal. Ou, isso faz parte da vida, vida que segue. Quando você perde e não vai em busca de recuperar o que se perdeu, você frustra a expectativa de Jesus ao seu respeito. Tem alguém aí, gente? Amém? Quem é a mulher que, perdendo, não vai em busca de recuperar? Eu vou te dizer quem é que faz isso. Olha para cá. Vou te dizer quem é que faz isso. Sabe quem faz isso? Os crentes. Que ainda usam o evangeliquez. Perdi, mas Deus está no controle. Como se Deus está no controle fosse uma justificativa para ele não fazer nada. Então Deus está no controle, acontece o que acontecer, Deus está no controle. Deixa eu dizer uma palavra de Deus aqui para você. Estar no controle de tudo não significa interferir no processo o tempo inteiro. Deus está no controle de tudo, amém? Amém, gente? Não, assim você também não é dúvida. Deus está no controle de tudo, amém? Então segura essa. Estar no controle de tudo não significa interferir no processo o tempo inteiro. O dono de uma empresa está no controle da empresa, sim ou não? Sim ou não? Mas é ele quem varre o chão da empresa? É ele quem fica na portaria da empresa? Então ele está no controle, mas não interfere no processo o tempo inteiro. E se alguém vai ser demitido ou promovido, não tem a ver com o dono estar no controle, tem a ver com o desenvolvimento profissional de cada um. Aleluia, gente. Então alguns crentes perdem o emprego, ficam endividados, arrebentados. Aí ele diz assim: estou desempregado, fui mandado embora, estou endividado, mas Deus está no controle de tudo. E você não foi mandado embora porque Deus está no controle de tudo. Às vezes você foi mandado embora porque você é o último a chegar no trabalho todo dia. Sumiu até o glória. Quem é a mulher que, perdendo, não vai em busca de encontrar? E aí ele diz: essa mulher, ela tem 10 dracmas. Quantas dracmas? A dracma é de quem? É dela. A quem quer fazer a conta, uma dracma é o valor de um denário, é o salário de um dia. Se fosse por valor monetário, 10 dracmas seriam 10 dias de trabalho, não seria coisa muito importante. A questão é que havia um costume na época onde a mulher, quando estava para se casar, ela recebia para colocar na tiara que ela usava no dia de casamento, era colocada as dracmas, que eram presentes dados pelo seu noivo, para que ela pudesse usar no dia do casamento aquela tiara com as 10 dracmas. Então não tem a ver com valor monetário, tem a ver com valor emocional, tem a ver com valor para o dia do casamento, tem a ver com a honra dela. Ela tem 10 dracmas, ela perde uma dracma, ela perde a dracma dentro de casa. E Jesus diz: quem é a mulher, versículo de número 8, quem é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, o que ela faz? Ela acende, o que ela acende? A lâmpada. Se ela acende a lâmpada, é porque a lâmpada estava apagada e a casa estava escura. Quem é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Diga: a casa estava escura. Aí o texto diz assim, vamos meditar. Eu pedi para você meditar, não pedi para você ler não. O texto diz assim: varre a casa. Diga: varre a casa. Se ela varre é porque a casa estava suja. A casa estava escura e suja, mas porque ela perdeu a moeda, ela tem que acender a lâmpada e colocar a sujeira para fora, porque o nosso propósito é encontrar a dracma perdida. O propósito de Deus é acender a lâmpada apagada e varrer a casa que está suja. Aleluia. Porque o meu propósito
é encontrar o que eu perdi. O propósito de Deus é arrumar a casa que está bagunçada. E Deus usa a dracma que eu perdi, aleluia. Deus usa a dracma que eu perdi para acender a lâmpada que estava apagada, tirar a sujeira que está dentro de casa e arrumar a bagunça que estava feita. Eu vim aqui para liberar uma palavra de Deus. Se a dracma não tivesse perdida, a casa continuava no escuro. Se a dracma não tivesse perdida, a casa continuava suja. Se a dracma não tivesse perdido, a casa continuava bagunçada. Eu vim aqui para liberar uma palavra de Deus para famílias. Talvez você esteja aqui hoje e tenha perdido algumas coisas e está dizendo: Deus, por que eu perdi? Deus está dizendo: é para que a lâmpada seja acesa, a sujeira venha sair e a ordem volte para casa. Porque às vezes a ordem só chega quando a gente perde alguma coisa. A gente faz campanha para encontrar a moeda perdida. E Deus está usando a campanha que eu faço para encontrar a moeda, para fazer uma outra campanha para acender a casa que estava escura, para limpar a casa que estava suja e para arrumar a casa que estava bagunçada. E aí o texto diz assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Quando a casa está escura, não tem relacionamento, tem esbarrões. Quem aqui no meio de uma atividade dentro de casa, fazendo comida, fazendo qualquer coisa, acabou a luz, e você acabou dando esbarrão no móvel, esbarrão na geladeira, esbarrão com o membro da família? Quem já aconteceu isso aqui? Deu um chute no sofá. Por quê? Porque com a luz apagada não tem relacionamento, tem esbarrões. E tem famílias vivendo, se esbarrando o tempo todo dentro de casa, não tem mais relacionamento, só tem grito. Porque a luz está apagada. E se a luz está apagada, o relacionamento fica prejudicado. Quando a luz está apagada, só tem esbarrões. Deus me trouxe aqui para dizer essa noite: está na hora de acender a luz, se aproximar da luz, ligar a luz, chegar perto da luz. Porque quando você chegar perto da luz, o relacionamento volta. Só que aqui tem um segredo muito importante. Quando a luz acende, ela não encontra a moeda. Não, pastor, não. O que ela encontra? A sujeira. Quem sabe a moeda estava escondida debaixo de uma folha de árvore que entrou dentro de casa. A gente vê essa parábola na ótica de casa hoje, de alvenaria, com as portas e janelas bem seladas. Eu estou falando do Oriente há 2000 anos atrás, chão de barro, sem janelas e portas seladas, sujeira entrando o tempo inteiro. Então quem sabe a moeda estava perdida no meio da sujeira que ela permitiu entrar dentro de casa. Eu vou falar de novo. Quem sabe a moeda estava perdida em meio à sujeira que ela permitiu entrar dentro de casa. Eu vou falar de novo. Quem sabe a moeda estava perdida no meio da sujeira que ela permitiu entrar dentro de casa. E quando a luz acende, a primeira coisa que aparece não é a moeda, é a sujeira. Pegou, hein? Quando a luz acende, ela não encontra a moeda, ela encontra a bagunça. Sabe aquela coisa de quanto mais eu oro, mais capeta aparece? Quanto mais eu oro, mais a coisa
tribula na minha vida, quanto mais eu busco a Deus, parece que mais o negócio, os demônios se levanta. Por quê? Porque estava no escuro, e no escuro você não vê o que está acontecendo, mas quando a luz acende, as coisas aparecem, e aparecem para serem resolvidas. O demônio aparece para ir embora, o problema aparece para ser resolvido, a crise aparece para ser aplacada. Acende a lâmpada, e quando ela acende a lâmpada, e aqui tem outro detalhe interessante. A casa estava no escuro, tão escuro que ela não acha moeda, mas ela acha o quê? A candeia. Se ela acha a candeia no escuro, é porque ela sabe onde a candeia estava. Ela só não tinha acendido ainda, mas ela sabia onde estava. Eu vou repetir aqui. A casa estava no escuro e ela achou a candeia. Se ela achou a candeia é porque ela sabia onde a candeia estava. Se ela sabia onde a candeia estava, o problema não é falta do conhecimento, o problema é falta da atitude. Ela sabe o que tem que fazer, ela só não estava fazendo. Aleluia, crente. Diga para 2 ou 3 aí, diga, você sabe o que tem que fazer. Diga aí, irmão, você sabe o que tem que fazer. Você já sabe. Você veio aqui ouvir o quê? Você já sabe. A família está uma bagunça. Você já sabe o que tem que fazer, irmão. Você já sabe o que tem que largar. Você já sabe o lixo que tem que jogar fora. Você já sabe as conversas no WhatsApp que você tem que bloquear. Você já sabe os perfis que você tem que deixar de seguir. Você já sabe as pessoas que você tem que parar de se falar. Você já sabe a atitude que tem que tomar. Você já sabe o que tem que fazer. É só fazer. Ela já sabia onde a lâmpada estava. O que faltava era uma atitude. A vida financeira está um caos. Você já sabe o que tem que fazer, irmão. Acerta a sua vida com Deus. Volte a entregar o seu dízimo. Seja fiel a Deus nas ofertas. Seja honesto nos seus negócios. Você sabe por que está escura a sua casa. É porque você não foi onde você sabe que tem que ir ainda. E não acendeu a lâmpada que você sabe que tem que ser acesa. Aproxime-se da luz hoje. Aproxime-se da luz hoje. Aproxime-se da luz hoje. Ela acende a lâmpada. Quando ela acende a lâmpada, o lixo aparece. E aí, tem um detalhe interessante aqui. Quando ela acende a lâmpada, aparece a sujeira, mas também aparece a vassoura. Aparece a sujeira, mas aparece a ferramenta de limpeza. Aleluia. Aparece o problema, mas aparece logo a solução em seguida. Vocês estão aqui, gente? Amém? Agora tem uma coisinha aqui que você tem que entender. A luz mostra a vassoura, mas a luz não varre a casa. A luz mostra onde está a vassoura, mas a luz não pega a vassoura para varrer a casa. A luz só mostra onde está, quem tem que varrer é você. A luz só mostra onde está, quem tem que tomar atitude é você. A luz revela onde está, mas quem tem que fazer é você. Quem tem que entrar em ação é você, não Deus. É a ação, ela toma atitude prática, medidas práticas para resolver o problema. Sabe qual é o problema da igreja? É que a gente quer resolver tudo na moda do abracadabra. Deus revelou, está tudo resolvido. Dá não. Tem atitudes práticas, medidas práticas que você tem que tomar. Gente que usa a oração como subterfúgio para não tomar a atitude que tem que tomar. Deixa eu dizer uma palavra de Deus aqui. Oração é sempre boa, amém? Menos quando ela é desculpa para a inatividade, a preguiça. O cara sabe o que tem que fazer. A luz já mostrou o que tem que fazer. Aí você diz assim, ô irmão, e essa situação aí? Vamos orar ao Senhor. Tem que orar não, tem que pegar a vassoura e limpar.
Tem que orar, mas não. Agora é pegar a vassoura e botar o lixo para fora. Pega essa porcaria que está debaixo da cama e bota para fora. Bota essa sujeira que está aí no seu telefone e bota para fora. Está na hora de você tomar uma atitude prática. Se você quer resolver o caos que está vivendo dentro da sua casa, está na hora de tomar uma atitude. E limpar a sujeira, às vezes dói. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa? Oh glória, está na hora de varrer a casa. Irá, shurikandarabahas. O Espírito Santo está falando com alguém aqui essa noite. Quantos valores estão sendo perdidos dentro da tua casa por causa do lixo que você está permitindo entrar diariamente e não toma uma atitude para botar esse lixo para fora. A sujeira entra no automático, mas não sai no automático. Aleluia! Você entra dentro de casa, a sujeira entra com você sem você querer. Entra agarrado na roupa, no calçado, não é verdade? Na pata dos cachorros. A sujeira entra na sua casa involuntariamente, mas ela não sai involuntariamente. Para ela sair, você tem que tomar uma atitude. Oh glória, eu vou falar de novo. Para a sujeira sair é preciso tomar uma atitude. Mas não estou sentindo de fazer. Você não tem que sentir, tem que fazer. Você não tem que querer, tem que tomar atitude. Você não tem que gostar, você tem que receber essa palavra hoje. Chegar em casa, pegar o lixo, jogar na lixeira e dizer: vai embora, porque a minha casa não é lugar para lixeira. A minha casa não é depósito de lixo. Quem é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca diligentemente? O que é buscar diligentemente? É atenção plena naquilo que ela está fazendo. Ela não tem tempo para conversinha no WhatsApp, ela não tem tempo para piadinha no Facebook, ela não tem tempo para historinha no Instagram, ela não tem tempo para ouvir a fofoca da vizinha, a vizinha fofoqueira news, ela não tem tempo para ver novela, ela está buscando diligentemente, ela tem toda a sua atenção voltada para aquilo. E se ela tem toda a atenção voltada para aquilo, vamos pensar? Quando ela perde a dracma, ela para tudo que ela está fazendo para buscar o que foi perdido. Mas você não pode, você tem uma vida corrida demais. Você não pode, seus negócios não deixam você parar. Mas você não pode, você tem uma agenda muito concorrida. E é por isso que está perdendo e não está recuperando. Deus está falando com alguém aqui hoje. Ela parou tudo o que ela estava fazendo e foi em busca daquilo que foi perdido. Sabe qual é o problema da nossa geração? A geração fast food, a geração da correria, a geração de não tenho tempo para nada, a geração de minha vida, eu estou todo enrolado, a minha vida... Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a nossa geração não para buscar o que é mais importante. Ela deixa o que é importante para buscar aquilo que é essencial. Ela deixa o que ela está fazendo para buscar o que ela precisa buscar, que foi perdido. Eu tenho visto algumas pessoas, até na igreja, a expressão que é dita inclusive no púlpito de igreja: sucesso a qualquer preço, ou a qualquer custo. E sabe qual é o problema do sucesso a qualquer custo? É que você acabará precificando aquilo que não tem preço. O problema do sucesso a todo custo é que você acaba colocando preço naquilo que não tem preço. Família não tem preço. Saúde não tem preço. Devocional não tem preço. Vida de oração não tem preço.
Oh glória, estudo da palavra não tem preço, buscar a Deus não tem preço. Se você está fazendo qualquer coisa que seja na tua vida, que está roubando você o tempo de você parar para buscar aquilo que é vital, a palavra de Deus hoje é: para o que você está fazendo e vai buscar aquilo que foi perdido, porque o prejuízo pode ser muito maior do que você imagina. Gente que só para quando tem um burnout, esgotamento, depressão. Aí ele tem que parar, porque não parou para cuidar, tem que parar agora para tratar. Não parou para fazer a manutenção, vai parar agora para não morrer. Ela parou para buscar uma. Ela podia dizer assim: eu tenho 9, mas não. Ela perdeu uma e eu estou todo arrepiado para liberar essa palavra aqui. Quem quiser pega. Ela tem 9, mas ela para recuperar a uma, porque ela sabe que se ela se acostumar a perder uma, ela perde 2, perde 3, perde 4, perde 5. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: não se acostume com a perda. Para o que você está fazendo. Eu vou perder dinheiro. Perca dinheiro, mas não perca a sua alma. Perca dinheiro, mas não perca os seus filhos. Perca dinheiro, mas não perca a sua família. Perca dinheiro, mas não perca a sua salvação. Perca seu dinheiro, mas não perca a intimidade. Ela parou. Gente, procurar diligentemente requer tempo. Aprenda a tratar as coisas mais importantes como as coisas mais importantes. Fala que é mais importante, mas não trata como mais importante. Você fala que a sua família é mais importante. Quanto tempo você gasta com eles? Porque o grau de importância é revelado pelo tempo de qualidade que eu dedico a isto. Está na hora de parar e buscar diligentemente. Sua filha pode estar perdida e você não sabe, porque você não tem tempo para parar. Seu filho pode estar indo para o caminho de drogas que talvez fique irreversível e você não sabe, porque a gente tende a parar só quando a coisa explode. Pastor, ore porque meu filho está viciado. E quando não estava viciado, por que você não deu tempo para ele? Começou a notar que perdeu uma dracma, mas não deixa perder as 10, vai em busca da que se perdeu, para que a perda, dracma é valor, ela perde um valor dentro de casa. Tem muita gente perdendo valores dentro de casa, estão se acostumando com isto. Hoje o Senhor me trouxe. Eu não venho aqui pregar hoje, irmão, eu venho aqui liberar uma profecia. Nós precisamos olhar com mais atenção para as coisas que estamos perdendo dentro da nossa casa. Amém?